Paulo Freire é responsável pela decadência do sistema educacional brasileiro, né? Contra comentários do tipo: esse é resultado da geração Paulo Freire. Ele é visto por setores da direita, principalmente, como responsável por uma decadência, de certa forma, da educação no Brasil, geralmente apontado como culpado, né? Eu confesso que essa visão ela me incomodava um pouco, então eu resolvi ir atrás da fonte e descobrir do que se trata a obra do Paulo Freire. É lógico que eu fui ler, né? E li o livro mais famoso dele, que é A Pedagogia do Oprimido, né? Dei uma olhada em geral o que diz as outras obras dele. E aqui eu vou passar as minhas impressões, tentando desmistificar um pouco dessa demonização que foi feita dele e quais são, na minha visão, quais são as causas dessa demonização. Eu também fui atrás tudo que se alega ser o problema do Paulo Freire e que se diz na canais de direita, o que se alegava sobre o Paulo Freire, o que se dizia sobre ele. Então, o Paulo Freire, né, ele é um educador pernambucano e ele se tornou referência mundial numa área que ele mesmo fundou, que foi a pedagogia crítica, né? E ele ficou notadamente conhecido por uma alfabetização que ele realizou em adultos em Angicos, no município de Angicos, em 1963, que ele teria alfabetizado, né, em tempo recorde, uma turma de adultos. Ele foi exilado em 64, então a principal obra dele é a Pedagogia do Oprimido. Né? E qual seria. E aí eu vou tentar colocar assim da forma mais prática possível o que é o método Paulo Freire. Então, o que diz a ideologia do Paulo Freire? Ele propõe que para você alfabetizar uma pessoa, você tem que partir do universo do vocabulário do aluno. Ou seja, se você vai alfabetizar lavradores, você tem que começar com palavras como facão, enxada, terra, né? Cana, e não com palavras como bola, pipa, né? São palavras do contexto do aluno. Então, aquilo vai fazer muito mais sentido para ele você usar palavras do vocabulário, que já é o vocabulário dele, e tentar fazer com que ele compreenda também, além disso, a relação dessas coisas com o contexto dele, com a situação social dele. Ele diz que alfabetizar, né, ao mesmo tempo é despertar a consciência crítica. Então, ele tem uma ideia de que você tem que trabalhar a cultura do indivíduo. Então, a educação para ele não é um método mecânico, não é o que ele chama de transferência de conhecimento. É despertar também uma visão crítica no aluno. Então, ele enxerga o conhecimento como uma construção coletiva, e como uma construção coletiva, ela não é neutra, ela é já embutida de um conhecimento. Então, a própria decisão de montar um currículo para um curso e de escolher você vai ensinar uma coisa ou outra, isso já é político. Isso já tem um viés político por trás. Então, para ele, o conhecimento nunca é neutro. O conhecimento sempre tem uma ideologia por trás. E ensinar passa a ser sempre uma questão de ensino ideológico. Por mais que seja um conhecimento técnico simples, ele tem uma ideologia por trás. Então, você escolher ensinar uma coisa técnica já é uma ideologia. Bom, e para os setores da direita isso sim, para eles é desprezível, né? Para eles é perda. O que o pessoal da direita enxerga nesse método como uma perda de tempo, né? Então, um professor que foi contratado para fazer uma alfabetização, se ele não trabalhar a cartilha lá, propriamente, passar sílabas, juntar as palavras e tudo mais, começar a falar de coisas políticas, ele está perdendo tempo na educação. É isso que eles enxergam da deficiência no método. O próprio Paulo Freire, ao não esconder qual era a posição política dele,
e ele era um indivíduo que tinha uma posição marxista declarada, isso por si só já é motivo de ojeriza da direita. Entende o que eu quero dizer? Por ele ser uma figura que tomou uma notoriedade acadêmica muito grande, estudada em. Ele é o terceiro pesquisador mais citado no mundo na área da educação. Não existe ninguém da direita brasileira que chegou sequer perto disso. Então, ter um cara na situação dele e notoriedade que ele tem, e sendo declaradamente um indivíduo de esquerda, ele por si só já vira alvo da direita. Por que ele é visto como um símbolo de doutrinação esquerdista, né? Contaminado por uma ideologia esquerdista? Bom, a minha visão sobre isso, basicamente porque ele se apresentava, ele não escondia qual era a ideologia dele. Outra questão que eu coloco, que eu entendi em grande parte nas coisas que são faladas dele, é que ele é um escritor bastante difícil de ser lido. Às vezes ele é prolixo, dá muitas voltas, e às vezes ele usa conceitos extremamente subjetivos e tem um vocabulário próprio, ele cria um vocabulário próprio. E aí ele coloca frases assim que quando você não entende muito bem o contexto, e fácil, inclusive é fácil não entender o contexto do que ele está falando, as frases ficam sem pé nem cabeça. Então, ele, volta e meia, é citado como um cara que escreve um monte de bobagens. Assim. Quando você pega os recortes que eles colocam, faz todo sentido dizer isso. Né? Porque não diz nada com nada os recortes que eles colocam do Paulo Freire. Então, isso tem bastante no filme do Brasil Paralelo ali que eu assisti. Tem bastante em vários vídeos de direito sobre o Paulo Freire. Esses recortes de textos que ele coloca, inclusive tá um aqui, ó. Vamos vocês verem aqui, ó. Por sua em em que não do eu constituído. Por sua vez, o não eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Você vê que frase mais cagada. Se você tirar do contexto de onde ela foi, ela não quer dizer nada. Então, reescrevendo essa frase de uma forma que fosse mais fácil de entender, a gente escreveria: não existe um eu isolado. Ele se forma em relação ao mundo e aos outros. E, por sua vez, o mundo só aparece como tal porque existe um eu que o percebe. Por isso, consciência e mundo surgem juntos. Essa seria a reescrita dessa frase no sentido que foi colocado no texto. Qual é o sentido que queria se passar no texto que foi colocado. Então, eles volta e meia colocam várias frases dele, assim, dessa vasta obra dele, para dizer que ele é um cara que fala um monte de besteira sem pé nem cabeça. Isso faz bastante sentido, principalmente quando você retira isso. Porque ele é um cara difícil de ser lido. Ele é bastante difícil de ser lido e ainda mais de ser compreendido, né? Então, quando você recorta pedaços assim, é difícil. E ele é um cara também, o Paulo Freire, também é um cara que mistura muito cristianismo e marxismo na obra dele. Então, assim, dado todo esse contexto dele ser um cara difícil de ser lido e que muitas vezes faz muitas voltas e que mistura esses dois conceitos, assim, é um prato cheio para você conseguir pendurar na obra dele o título de picareta. É um prato cheio para isso. O que não é verdade, porque se você analisa a obra dele, tem um valor epistemológico ali por trás. Mas é um prato cheio para isso. Que seria, na verdade, o método dele, né? Então, o método dele, né, que ele teria usado lá em 1960, aqui eu dividi em cinco pontos aqui. Então, a primeira, o levantamento do universo vocabular do aluno, né? Ele vai ensinar pessoas, pedreiros, enfim, trabalhadores braçais, ele vai primeiro escolher o vocabulário. Então, ele vai ensinar tijolo, colheita, salário, enxada, né? Então, coisas que fazem do mundo vivido
daquele educando. E dessas palavras vai vir uma porta de entrada para a alfabetização, né? Divisão em sílabas, fonemas, e uma reflexão crítica. Qual é a relação entre povo, trabalho e terra, por exemplo? Né? E aí, por exemplo, pode vir, além do ensino da alfabetização em si, a pergunta crítica: o que terra significa para você? Né? Quem tem terra, quem não tem e por quê? Né? Então, politizar ao mesmo tempo que ensinar. E aí, círculos de cultura, né? Então, ele sempre coloca o educador no mesmo nível do educando, sem um nível hierárquico entre eles. Então, professor aprender com o aluno, uma construção de conhecimento coletivo. Ele entende que o conhecimento é fruto da coletividade e o professor não é o detentor de um conhecimento universal. Ele cria o conhecimento junto com o aluno. Então, também parte do método dele seria um círculo de diálogo com os alunos sobre a cultura e sobre a sociedade que eles estão incluídos, né? E no fim, aprendizado, né, traduzir em uma ação social transformadora, né? Uma mobilização, reivindicação de direitos, organização comunitária. Então, esses 5 passos que eu coloco como o método dele para a alfabetização. Isso para setores da direita é absurdo. Para eles, isso daí é ainda mais vindo de uma pessoa que se declara automaticamente como de esquerda, é doutrinação de esquerda propriamente dita. Então, para determinados setores, principalmente os que exploram mão de obra precarizada, ter alunos que estão tentando entender qual é a relação deles com o trabalho, é criar problemas, certo? Então, também vem daí uma das causas da ojeriza da direita ao Paulo Freire. Se você tem pessoas que estão tomando conhecimento da situação precária onde eles estão, e você é o explorador delas, você vai falar que isso é um problema, certo? Então, daí também vem um dos problemas do método dele. Bom, então, visto tudo isso, né, esse eu acho que é o problema que a direita tem com o Paulo Freire, né? Então, assim, volta e meia eles falam assim, mas isso a educação brasileira tá corrompida, tá decadente, isso é culpa do Paulo Freire. Bom, quando que a educação brasileira teve boa, né? Se você pegar dados de alfabetização da década de 60 no Brasil, era menos da metade da população que era alfabetizada. Hoje, a gente tem 98% da população alfabetizada, com uma condição crônica de analfabetismo funcional. Mas é melhor o analfabetismo funcional que o analfabetismo propriamente dito, certo? Então, existem tentativas de dizer que a educação brasileira está numa decadência sem fim, e o Paulo Freire é ocupado por isso. Mas também tem aí uma questão de democratização. Para uma parcela da população que tinha acesso à educação, ver ao lado dele, tendo acesso agora um monte de gente periférica, pobre, faz ele ter a impressão de que a educação está numa decadência. Porque antes ele não via esses caras que estavam escondidos fora da escola. Entende? Então também tem uma questão aí de percepção de partes da direita sobre a educação brasileira, né? E a percepção para eles sempre é muito maior do que os dados propriamente ditos. Quando você rebate com dados, coloca o IBGE, colocou isso aqui, eles entram em negação. Não, mas a minha percepção diz exatamente o contrário disso. Então a percepção é muito forte para esses grupos, né? Então é isso, cara. Eu acho que eu queria colocar essa minha visão de forma simplificada, sem usar esses termos todos acadêmicos que são usados, para dizer por que Paulo Freire é tão odiado pela direita brasileira. E eu tentei expor aí grande parte dos conceitos que eu enxergo, a visão que eu enxergo sobre isso. Eu espero que tenha sido elucidativo para vocês, beleza? Falou, valeu.